No vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar uma startup em 30 dias, sem ser de TI, sem investimento e principalmente sem ter nascido nos anos 90. Brincadeiras à parte, meu nome é Tainan Monteiro e eu nasci nos anos 90. E é muito mais fácil para gente que nasceu nos anos 90, que nasceu dentro da internet, criar uma startup do mundo da tecnologia. Mas isso não é algo que fica restrito para a gente. Nesse vídeo eu vou contar sobre o método que eu descobri nos Estados Unidos, e eu quase falei o método que eu criei, mas ele é mais o método que eu adaptei, que eu trouxe lá dos Estados Unidos. Vou te falar como fazer isso, ou seja, como criar essa startup em 30 dias sem, sem ter que investir, sem ter um sócio programador. E depois, no final do vídeo, eu vou te contar um jeito que a gente pode fazer isso juntos e mais rápido. Beleza? Então eu estou aqui com o meu computador, você vai algumas vezes ver meu rosto, ou às vezes a minha tela. Bom, então, o que a gente vai falar hoje? Eu vou contar um pouco como eu conheci esse método, como que eu faturei R$ 1 milhão com ele, depois eu vou falar o método, as 3 etapas do método, e aí, no final, como eu falei, um jeito mais rápido da gente fazer o método, certo? Bom, então vamos lá. Então, meu nome é Tainan Monteiro, eu fundei a Mob+, que era uma assessoria em inovação tecnológica. Eu sou engenheiro da computação pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu sou mentor de inovação pelo Sebrae e já tive mais de 1 milhão de downloads nas stores e já faturei mais de R$ 1 milhão com esse método e tenho um grande sonho que eu vou compartilhar com vocês aí ao longo desse vídeo. Então hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre como criar uma startup em 30 dias, sem investimento e sem ser de TI. Bom, se você está querendo saber qual que é o caminho indicado para criar uma startup, é isso que eu vou dividir aqui contigo neste vídeo. Vou mostrar também como startups de sucesso foram criadas, e aí quando a gente fala de startup de sucesso, provavelmente alguma startup que vem na tua cabeça, ela seguiu esse método, e é por isso que ela teve sucesso. É o único método que existe? Não, não é, mas é, na minha visão, um método mais eficiente. Então, antes, para avisar, isso daqui não é um curso, não é um acelerador de aplicativos, e ninguém vai roubar a tua ideia. E aí essa é a grande questão. As aceleradoras, elas são muito lentas. O empreendedorismo em si, quando a gente fala em startup, o método que a gente segue, que é o que eu vou falar aqui, ele é basicamente muito rápido. Você aprende coisas muito rápido. E aí quando a gente fala de uma aceleradora que leva um programa de, sei lá, 3 meses, 6 meses, é muito tempo. Isso aqui não é um curso, não é uma aceleradora. Eu vou te mostrar, antes da gente vamos dizer, fazer esse vídeo, 2 startups que seguiram esse método. Foram as últimas duas startups que eu ajudei, que é o Big Bang e o Consunário. Vou pegar meu celular aqui e vou abrir o Instagram delas, vou compartilhar a telas aí compartilhar com vocês aí. Pera, só pôr para gravar aqui. Bom, então essa é uma das startups, é o Big Bang Varejo. Ela seguiu esse método, seguiu o método do Caminho das Pedras. E eu quero mostrar algumas coisas aqui que eles estão fazendo. Esse aqui é o Mesak, é um dos fundadores. Ele é o principal cara que apresenta a startup. E aqui, vou mostrar um pouco da proposta de valor. Se tem os supermercados, entenda como funciona comprar com a gente. Ele é como uma associação de descontos para fortalecer os varejistas. Então você pode ver aqui no Instagram, os varejistas eles compram junto para que eles consigam disputar com as grandes redes, com as grandes marcas. Então essa é a proposta de valor deles, eles seguiram esse método. Deixa eu arrastar lá para baixo para vocês verem no comecinho, assim. Bom, então aqui no comecinho esse sol, eu lembro que 10 de maio foi quando a gente estava fazendo a mentoria e aqui ele já estava apresentando, eles fizeram já, como é que chama, banner da startup. Ele seguiu, vamos dizer, o caminho, apresentou para uma série de pessoas. Esse aqui, se eu não me engano, é o dia que ele gravou o testemunho que eu pedi para ele. Depois eu mostro para vocês no vídeo. O Mesak é um cara normal, ele tem seu trabalho, tem seu emprego, não é de TI, não investiu milhões para criar startup e está aqui a startup dele rodando aí, saindo do ar. Tem uma foto aqui que eu achei bem legal da equipe. Depois começou o Mesak, e o Márcio, e depois eles encontraram os 2 sócios, né, que
Então na foto fizeram algumas fotos engraçadas. Bom, e a outra startup é a Consonare. Aqui também está na minha tela. Consonare. A Consonare ele é uma plataforma de terapias holísticas para os profissionais. Essa aqui é a Ana. A Ana dando entrevista numa rádio aqui. Foi bem legal essa entrevista. Eu assisti ela inteira, acho que foi 1 hora de entrevista. Porque eu acabo me interessando muito, né, pelos assuntos. E aqui um pouco ali da startup, mas o que eu acho mais legal é o site. Eu não mostrei o site do Big Bang. Acho que eu posso até mostrar aqui, que eu acho que é legal. Eita, tá lenta a minha internet. Vou mostrar aqui o site do Big Bang. Então eles criaram a startup e aqui já tem site, eles já estão captando os interessados em comprar mais barato, eles já estão trabalhando com as indústrias, fazendo reuniões com as indústrias aqui. Sou varejista e quero comprar, e aí ele abre ali um formulário aqui como preencher. Bom, essas foram 2 startups que seguiram esse método aí e lançaram de fato. Bom, e da onde começou aí, como é que eu conheci esse método, como é que eu descobri isso? Então, lá em 2014, eu ganhei um campeonato que era um hackathon, que era uma maratona de inovação. A gente ganhou o primeiro lugar aqui, foi o primeiro hackathon da prefeitura. E aí eu fui incubado numa aceleradora. Na verdade, era uma incubadora, hoje ela é uma aceleradora. E a gente ter ganhado esse hackathon, a gente tinha uma ideia muito boa, que era o sistema de estacionamento das prefeituras serem controlados por um aplicativo. E eu lembro que na época o prefeito aqui em Curitiba era o Gustavo Frutti, ele nos recebeu, a gente fez uma reunião com a secretária de transportes e a secretária de transportes nos deu uma rua da cidade, falou assim, tá, essa rua aqui a gente não vai cobrar para vocês, vocês podem cobrar o estar aqui, vocês podem rodar o projeto. E aí o que aconteceu é que o projeto a gente não, vamos dizer, não tinha clientes, a gente tinha a prefeitura, mas isso não nos dava dinheiro. E um tempo depois, menos um mês depois, a gente teve que parar, ficou inviável o projeto, a gente não tinha vendido para ninguém. E para vocês terem uma noção, a gente ia comprar tablets para as fiscais, então era muito caro para a gente. E dentro dessa incubação, eu lembro que eram 6 meses de incubação. No primeiro mês a gente já tinha pivotado, que a gente fala, a gente viu que não ia dar certo. A gente foi para uma outra solução de estacionamento. Para vocês terem uma noção, a gente terminou esses 6 meses sendo uma ferramenta de tirar foto de casamento. Que até hoje esse meu, um dos colegas ali que venceu, ele trabalha hoje no, não sei se é Suíça ou Suécia, eu sempre confundo, no Spotify. E até eu pedi para ele dar uma entrevista, ele não pode, por causa das políticas, né, de compliance da empresa. Aceleradoras em si são métodos que demoram muito, são muito demorados. O empreendedorismo ele é muito mais rápido que isso. Foi uma experiência boa, mas foi demorado. Como eu já tinha sido contaminado com essa vontade de fazer algo maior, eu resolvi abrir uma empresa de criar aplicativos. Então, os primeiros aplicativos que eu fiz, um deles aqui é um aplicativo de pedir gás. E a gente se esforçou um monte, fez um design incrível. O cliente investiu uma grana, acho que na época acho que era 40, 50 mil reais, e a gente fabricou esse aplicativo. Só que o que aconteceu? O aplicativo funcionou, mas ele não tinha clientes, essa empresa não conseguiu continuar investindo, porque investir em desenvolvimento é muito caro, né? E se você não tem, vamos dizer, clientes comprando, você acaba tendo que parar. E aí você joga o projeto no lixo, um projeto incrível. Hoje você já deve ter visto algum aplicativo que tem o Chama Gás, tem outros aplicativos, e com ideias muito parecidas com ele, só que eles foram dos primeiros e não foram para frente. Teve também nessa época uma startup também que a gente se empolgou bastante, eles investiram também, acho que era mais de 50 mil reais, designer fazendo em português e inglês, era lindo. Tecnicamente funcionou, a gente era fábrica de software, ele já estava com acho que uns 7 ou 8 funcionários no total na empresa, era a minha empresa que eu tinha criado. Só que o aplicativo vamos dizer, não evoluiu, não deu dinheiro, e eles até foi acho que um dos primeiros perrengues aí que eu passei, eles quiseram nos processar,
Eu fiquei com muito medo, porque eu pensei, caraca, né? O cara vai me processar, eu não tenho mal eu tenho dinheiro aqui para pagar a equipe, você sabe como é que é difícil empreender. E aí eu pensei, putz, tem alguma coisa errado, tem alguma coisa que, sabe, que tem alguma coisa errada nessa história, né? E eu fiquei pensando, tá, o que que tem de tão errado, né? E aí que um outro aplicativo nos contratou, só que eu pensei, não, vamos fazer diferente. Esse é o Economize, o Laércio nos contratou, tenho muito carinho pelo Laércio. E eu falei com o meu, na época, sócio, falei, cara, tem alguma coisa errada, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Eu já estava me sentindo meio mal, porque parecia que o cara ia fazer o aplicativo comigo, eu sabia que não ia dar certo. Falei, tem que fazer alguma coisa diferente. Eu comecei a estudar empreendedorismo, eu tinha tido uma experiência numa startup em 2014, ou seja, um ano antes que ela lançava outras startups. Eu falei, cara, tem alguma coisa no Vale do Silício que tem algum caminho que as startups seguem e dão certo. E aí eu comecei a estudar isso daí. E aí cheguei para o Laércio e falei, ó, Laércio, a gente vai fazer, o aplicativo custa 50, eu estou arredondando para 50 mil reais, que era o ticket médio da empresa. Só que a gente vai te dar uma consultoria. E ele falou, não, beleza, vamos fazer a consultoria. E na consultoria a gente ia dizendo o que ele tinha que fazer, que ele tinha que validar com usuários, que ele tinha que fazer uma série de coisas antes, que é aquilo que eu vinha estudando. E aí ele falou, tá, cara, é legal o que você fala, eu gosto muito de você, mas eu quero ver esse negócio, eu quero... o empreendedor, ele tem isso, ele quer ver o filho pronto. E tanto que o Economize ficou lindo, assim, a gente fez um sistema super avançado, que lia o QR Code na nota fiscal, pegava os produtos, era super complexo tecnicamente. Como eu sou de engenharia de computação, isso para mim era uma diversão, porque gosto muito disso, mas você já deve imaginar, também o aplicativo não vingou. Dessa vez o Laércio não quis me processar, dessa vez é como se a gente tivesse sentado junto e, vamos dizer, chorado as mágoas, porque no final das contas é isso, você investe 50 ou 80 ou 100 mil reais e não tem clientes, e aí quando você não tem clientes, você acaba não continuando o aplicativo. Então, não estava, tinha algo errado, não estava funcionando, eu pensei, cara, passei um ano junto com a Apple estudando no Apple Developer Academy, que é um programa da Apple de educação onde a Apple ensina pessoas a serem desenvolvedores. A Apple, uma das maneiras dela ganhar dinheiro é quando os aplicativos que estão na loja, se você tem um aplicativo na loja, você tem que dar 30% da receita do aplicativo para a Apple. Então a Apple, ela, vamos dizer, investe, incentiva para que a gente tenha melhores e melhores aplicativos. Então passei um ano com esses caras, estudando isso com eles, então desde engenheiros da Apple, pessoas da Apple, tendo todos os treinamentos. Eu cheguei a ter treinamento com um cara da Pixar, então foi incrível. E aí eu descobri, de fato, a metodologia do Vale do Silício. O que as startups do Vale do Silício vinham fazendo, e aí eu comecei a aplicar isso daí dentro do meu negócio. Então eu passei 3 anos, de 2015 para cá, de 2015 até 2018, 3 anos exercitando esse método, praticando, praticando, praticando. E aqui tem algumas fotos ali, eu dando algumas entrevistas, eu dando treinamentos de como fazer isso. Eu consegui atingir 1 milhão de downloads tanto na Play Store quanto na Apple Store. Aqui é um print de um dos aplicativos ali de 2015, quando eu trabalhei na Apple. Depois eu fui, vamos dizer, focando em outros aplicativos, focando nos meus treinamentos. Vocês podem ver ali 600 mil downloads. Eu tive mais de 1 milhão de faturamento nesses últimos anos com a minha empresa, aplicando esse método. Eu só tirei o nome das pessoas ali. Então aqui tem 845 mil reais faturados, porque eu comecei a utilizar esse sistema aí, eu acho que um ano depois de ter começado a empresa, que são os outros ali 150 mil reais mais ou menos de faturamento. E aí, por que foi tão importante eu ter ficado fazendo isso 3 anos, eu ter feito isso 30 vezes com outras startups? Por que isso foi tão importante, né? Qual que é a função de você ficar repetindo isso? A base da metodologia do Vale do Silício e a base do que a gente chama de a startup enxuta, do Eric Rice, você pode ler esse livro, inclusive recomendo, é você seguir o ciclo construir, medir e aprender. Então você, vamos dizer, tem uma ideia, vai lá, constrói uma versão pequena dela, coloca ela no mercado, mede se a aceitação disso, mede se funciona, se não funciona.
e você pega os aprendizados e você vai fazendo isso de forma cíclica. Então, quanto mais você, vamos dizer, quanto mais você faz, mais você aprende. Então, quanto mais rápido eu fazia, mais rápido eu aprendia, mais rápido eu podia evoluir. Então, o aplicativo que eu mostrei para vocês, que eu fiz 1 milhão de downloads, eu fiz vários, eu fiz mais de 20 aplicativos, e aí cada vez eu ia testando alguma coisa, eu ia aprendendo. E essa, vamos dizer, é a base da metodologia. Ainda não é o método que vou mostrar para vocês, mas é a base da metodologia. Ele se parece muito com o ciclo PDCA, que você talvez já deve ter estudado. No final das contas, como criar a startup. Qual que é esse tal método? Tem 3 coisas que você precisa fazer para criar uma startup em 30 dias sem investimento. A primeira coisa delas é vender. Como assim, entendeu? Vender? Eu não tenho que criar primeiro o produto? Não. Por mais estranho que isso pareça, por mais antilógico que pareça, você primeiro precisa vender. O que o pessoal chama, talvez você já tenha ouvido falar, de validar. É quase como se você estivesse validando, mas eu coloco isso em todos os meus treinamentos e na minha vida você primeiro precisa vender. Porque se você estiver vendendo algo para alguém e se esse alguém estiver comprando, significa que você provavelmente está resolvendo o problema dessa pessoa. Então essa primeira etapa é uma das mais importantes, porque parece simples, mas não é. E você tem que fazer uma oferta e tem que conseguir vender isso para as pessoas. Você vai perceber que a primeira coisa que você oferta não vai ser o que elas vão comprar. E aí você vai precisar fazer aquilo que eu acabei de explicar. Você vai precisar medir. Então, apresentei para 10 pessoas esse produto. Dessas 10, 9 recusaram e uma comprou. E aí você vai medir o que você fez e aí você vai extrair o aprendizado. Então, as pessoas que não compraram, por que elas não compraram? Porque elas não viram valor, porque não eram problemas que elas tinham, e é isso que a gente chama de validar. Então essa é a primeira e a principal coisa que, se você quer ter uma startup, você precisa fazer. Não é construindo a ferramenta, é primeiro fazendo isso. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que é o seguinte. O que é isso daqui? Isso daqui é uma saia. Isso aqui é uma saia para homens. Imaginem vocês que eu tenho uma ideia de fazer uma startup que vende saias para homens. Eu falo assim, cara, eu vou fazer a maior startup de saia para homens no Brasil. Essa é uma ideia genial. A gente sabe que aqui no Brasil os homens não usam saias. Talvez isso funcione muito bem em outro país, em uma outra cultura, mas aqui no Brasil não usa. Parece óbvio isso que eu estou falando, só que só é óbvio porque a gente já sabe que as pessoas não compram saias aqui. Quando você tem uma ideia de uma startup, você ainda não sabe o perfil dessas pessoas, se elas compram ou se elas não compram. Isso você só vai saber se você testar. Então, se eu quisesse abrir uma startup de saia aqui no Brasil, eu não ia criar o sistema, pagar programador, fazer logotipo, falar com o advogado. Não, eu ia fazer uma página sem gastar nada, entrando numa ferramenta online, aí já vai a grande dica aí. Você tem ferramentas prontas, você pode entrar lá, criar uma página de vendas gratuita e aí apresentar isso para 100 pessoas. E aí você vai entender um pouco delas, você vai fazer o que a gente chama de validação, você vai tentar de fato vender. E aí o que você conseguir vender vai ser algo que, vamos dizer, tem mais o que a gente chama de fit, com de fato é o que as pessoas precisam. O exemplo da saia aqui é um exemplo absurdo, mas essa é a lógica. Você precisa descobrir. Uma startup, diferente do negócio tradicional, ele é um negócio onde você vai ter que descobrir se as pessoas têm aquele problema, se as pessoas querem pagar esse problema e como resolver esse problema. Então, diferente do mercado tradicional, que é uma padaria, que a gente já sabe que a pessoa compra pão, uma farmácia, que a gente já sabe que a pessoa compra remédios, numa startup a gente ainda não sabe, a gente não pode adivinhar, a gente não pode presumir, a gente tem que testar. Esse é o primeiro método. E aí o que o Steve Blank, no Vale do Silício, fala é que você deve construir uma empresa, construindo ela voltada para o teu cliente. Então a primeira parte do processo é o que ele chama de Customer Discovery, que é onde você vai realmente identificar, conhecer esse cara, identificar se ele de fato tem o problema que você está querendo resolver. No exemplo da saia, a gente precisa saber se as pessoas querem comprar saias, se elas precisam de saias,
naquela região. Depois que você descobre o problema, aí você avança, aí Customer Validation, aí você precisa de fato começar a vender para esses clientes e entender se o que você está vendendo é de fato aquilo que eles querem comprar. Você pode estar vendendo saias de uma cor, você pode achar que vender saias vermelhas é o que vai resolver o problema deles, e na hora que você vai para a prática, você descobre que naquela região, sei lá, na Escócia, as pessoas só usam saias azuis, por uma questão, sei lá, política. Isso você só vai descobrir testando. E aí depois que você descobriu isso, aí sim você vai construir o teu negócio, vai construir a tua startup. Esse é o método do Steve Blank, que é professor de Stanford, que é um dos pais de startup. A segunda coisa que você tem que fazer desse método é entregar. Como assim, entendeu? Primeiro eu vou vender e depois eu vou entregar? Exatamente isso. Por quê? Porque primeiro você vai ter que descobrir o que você vai ter que entregar. Primeiro você vai ter que descobrir o que resolve o problema do cliente. Depois que você descobriu, que você testou, aí você vai começar a entregar. E como que a gente entrega? O que a gente chama de protótipo, ou MVP, ou o que eu chamo de sistema semiautomático. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar ferramentas existentes, com essas ferramentas existentes a gente vai entregar o que a gente está se propondo para o nosso cliente, para o nosso usuário. Antes da gente desenvolver, antes da gente fazer o terceiro passo que eu já vou mostrar para vocês. Então, aquele exemplo que eu acabei de dar para vocês do Big Bang, qual que é a proposta deles? Que as pessoas, os comerciantes se juntem para comprar mais barato. Eu preciso ter um site que seja tudo automático? Não. Eu preciso conseguir com que eles comprem mais barato. Então, como é que o Big Bang fez? Primeiro, eles juntaram todas as pessoas que queriam comprar mais barato e fizeram um site simples, para que as pessoas se cadastrassem, colocassem o nome delas lá, o que elas queriam comprar, o setor delas. Você pode ver no site do Big Bang. Bom, com todas essas pessoas, o dono do negócio tem uma planilha lá, o Menzac tem uma planilha, e ele olha e vê o que as pessoas querem comprar, e aí ele tem uma outra planilha que ele criou, ligando, fazendo reuniões com fornecedores. E ele negocia ele mesmo, por telefone, por Skype, com os fornecedores, para ver se os fornecedores têm interesse em vender um volume maior por um preço menor. Então, percebam que ele não precisa ter um sistema pronto para fazer o que a startup se propõe. E é justamente isso que você tem que fazer. Você precisa entregar essa tua proposta de valor, entregar o que você está se propondo de uma forma semi-automática. Então, a gente tem site, você pode criar um site no Wix, a gente pode criar um formulário no Google, a gente pode usar as planilhas do Google. A grande questão é que para o usuário e os usuários iniciais, eles querem, no caso do Big Bang, comprar mais barato. É isso que você tem que fazer. Por que é tão importante você fazer isso dessa forma? Porque nessa etapa você vai descobrir como você faz para resolver o problema. Se na primeira etapa você descobriu se as pessoas queriam aquilo, se elas tinham aquele problema, na segunda etapa, você como empreendedor, essa é a tua operação. Você vai estar modelando ela de um jeito que fique cada vez mais fluido, cada vez mais automatizado, cada vez funcionando mais. Então essa etapa é uma etapa de aprendizado, você vai rodar aquele ciclo só que internamente. Por isso agora você precisa entregar da maneira que você tiver como entregar, sem ir para desenvolvimento, sem fazer coisa complexa. No máximo você vai contratar um freelancer e pagar 100, 200, 300 reais para ele fazer alguma coisa bastante simples mesmo, tem que ser simples. Porque senão você vai perder muito tempo, e vocês já viram que tempo é fundamental nessa etapa. E aí, você deve estar se pensando, tá, mas, cara, ainda tá maluco, como é que eu vou lançar um negócio assim? Eu fui para o Vale do Silício agora, esse ano, estive no Airbnb, estive gravando um curso lá, e o Airbnb, eu conheci um pouco mais a fundo a história deles, o primeiro site do Airbnb, ele foi lançado em 43 minutos. Eu também fiquei um pouco impressionado. Tem entrevista um dos fundadores contando isso, que ele lançou o site em 43 minutos. É impressionante mesmo isso, mas ele conta que isso foi que fez com que ele lançasse no mercado, com que ele começasse a captar os primeiros clientes. Aí no Airbnb tem uma foto dos 3 primeiros caras que ficaram hospedados. E aí se você olhar aqui o site, você vai ver
que ele era bem simples, ele falava o que era o Airbnb e qual que era a vantagem. Então, aqui eu extraí qual que era o formulário deles lá no começo. Então ele perguntava o teu nome, a idade, se você era homem ou mulher, qual que era o teu e-mail, algumas outras informações, e perguntava de quando a quando e onde que a pessoa queria ficar. Eles pegavam aquelas informações, do mesmo jeito que o Mesac fez, tinha uma planilha de todo mundo que queria se hospedar e tinha uma planilha de todo mundo que estava hospedando. Ligavam para as pessoas e faziam esse match. Assim que eles validaram a operação do Airbnb e hoje vale mais de 30 bilhões de dólares. Bom, outro exemplo é uma startup aqui de Curitiba, startup de contabilidade. Eu gosto bastante desse exemplo, que ele é um pouco mais próximo da nossa realidade. Isso em 2014, eles ofereciam contabilidade para pequenas e médias empresas. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho sobre como eles fizeram isso. E aí, por que é importante que você faça isso dessa maneira? Então, primeiro venda, depois comece a entregar de uma maneira semi-automática. E aí o que eu pergunto para vocês é, tem alguma coisa errada nessa construção, nessa ponte? Tem. Essa ponte, provavelmente eles começaram a construir de um lado, começaram a construir do outro, e na hora que foi se encontrar, as coisas não se encontravam. Então se você começar a validar de um lado, começar a desenvolver do outro, a validação você vai ter caminhado para um jeito, na hora que forem se encontrar, você vai ter que alterar seu software, você vai ter que alterar a sua startup, você vai ter que alterar design, contrato, uma série de coisas. E aí imagine quanto custa para você fazer isso. E é exatamente isso que acontece aí com as startups que começam de trás para frente. Esse, como eu falei, é um dos maiores erros das startups. É querer automatizar antes de validar, antes de vender. Esse é o maior erro. Eu percebi que para todos aqueles aplicativos que eu falei que não deram certo, isso era o principal erro que acontecia. Se você falar com alguém que teve, ou talvez você já tenha passado por isso, você desenvolve e coloca no mercado e não funciona, esse é o maior erro. Porque você coloca no mercado algo e aí você vai descobrir se as pessoas querem comprar aquilo e na maior parte das vezes não é na primeira vez que a gente acerta, né? O Airbnb não é a primeira ideia. A primeira ideia do Airbnb, eles vendiam cereais, que era breakfast, eles vendiam cereais e achavam que era isso que eles iam virar uma startup. Hoje em dia não fazem mais isso, obviamente. Agora sim que você vendeu, é o terceiro passo e é tão importante fazer ele só depois de fazer isso tudo, por causa do exemplo da ponte que eu te mostrei. Agora você vai automatizar, agora você vai desenvolver, agora você vai contratar um programador, só que agora você já tem vendas, você já tem clientes, agora o investidor vem. Se você olhar a história da Contabilizei, era isso. Pensem na Contabilizei hoje, eles têm... Já vou mostrar, não vou adiantar nada. Então agora você vai automatizar. Agora você vai ter noção de teu modelo de negócio, de quanto você vai ganhar. Agora você de fato tem um negócio. Agora você pode contratar um freelancer, agora você pode ter um sócio, um programador. Agora é a hora certa de você, de fato, começar a construir talvez algo mais que tenha um investimento maior, algo mais técnico mesmo. Esse, então, gente, é o caminho das pedras da startup. Esse caminho onde você primeiro vende, e aí eu coloquei ali um ciclo para você entender, né, que você tem que repetir esse ciclo até que você consiga, de fato, vender, entender o que as pessoas querem. Depois você vai validar a solução, e aí que é aquela parte da entrega, e você vai ver como você vai entregar, você vai testar várias formas e encontrar a forma que faça mais sentido, que de fato funcione. E aí no terceiro ponto, aí sim você vai automatizar esse processo. Aí sim você vai contratar vai contratar um programador, vai contratar um sócio, mas entendo que aí você tem ou investimento, você já lançou a tua startup. As startups que eu mostrei para vocês aqui, eles nem chegaram na fase ainda de automatizar. Isso leva um tempo ainda. Eles precisam rodar, eles precisam faturar, eles precisam fazer isso várias vezes para daí sim ir para a automatização, porque a automatização serve para você expandir, para você crescer o teu negócio. E não faz sentido você crescer o negócio que ele ainda não está bem conectado, que a máquina, que as métricas não estão bem redondas. Você precisa deixar redondo a tua campanha, a tua estratégia, para daí crescer ela. E aí a pergunta que você deve estar se fazendo é, tá,
Às vezes funciona mesmo, não vão roubar a minha ideia se eu lançar. E aí eu vou mostrar para vocês que você mesmo pode, isso aqui é uma outra ferramenta, que você mesmo pode usar para ver como as startups eram quando elas foram lançadas. Então você entra lá, é webarchive.com, e lá você digita o site da startup, e aí vai ter uma barrinha, você puxa até quando ela foi lançada, e você vai ver como ela era. Você vai ver exemplos como a Contabilizei em 2014, eles eram 4 pessoas, e em 2014 uma coisa que me impressionou, essa aqui é a Contabilizei hoje. E uma coisa que me impressionou, a Contabilizei, é que eu abri o jornal e estava lá, contabilidade online a R$ 99. Qual que era a ideia da Contabilizei na época, em 2014? Que elas, vamos dizer, massificassem isso. Que elas tivessem 10, 20, 30 mil contas de contabilidade. As maiores empresas aqui de Curitiba tinham 100, 200, até 1.000 carteiras, eu não sei se chegava a 1.000. Mas eles queriam fazer algo bastante escalável. Só que eles sabiam, eles precisavam primeiro vender. Então eles começaram a sair em jornal. Isso você liga para jornalista e consegue uma matéria. E eu lembro que eu contratei eles lá no começo. E lá no começo eu contabilizei, então, eles não tinham isso automatizado. Eles não tinham todas as planilhas automatizadas e tudo automático. Como é que eles faziam? Como é que eles entregavam? Eles fizeram um website simples para vocês cadastrar e por trás, no back-office, eles tinham os contadores normal fazendo o processo de contabilidade. Só que eles tinham as planilhas, eles tinham ferramentas prontas, e-mail que mandava automático. Tem uma ferramenta que chama Zapier, com Z, que você faz automações. Então, eles usaram as automações que existiam, não precisaram contratar nenhum desenvolvimento para entregar a contabilidade. E hoje a Contabilizei, eles têm mais de 300 funcionários, essa foto já é uma foto antiga. Então imagine vocês, a Contabilizei tem 300 funcionários hoje. Se cada funcionário é CLT, sabe que você paga 5 mil por funcionário e no final você tem os encargos e dá 10 mil reais arredondando, então 300 funcionários daria uma folha de pagamento só de funcionários de 3 milhões por mês. Para você fazer uma plataforma, uma ferramenta como eu Contabilizei, você leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, a parte técnica da coisa. Então imagine, gente, 3 milhões por mês, multiplica por 1 ano, vai dar 36 milhões de reais. Multiplica por 3 anos, vai dar 100 milhões de reais. Quando que uma startup ia conseguir 100 milhões de reais lá no começo? Nunca. É por isso que eles seguiram esse caminho. Vender, entregar e aí automatizar. Porque depois, como eu falei para vocês, já tem cliente, aí você consegue investimento. E aí a Contabilizei fez isso em 2014 mesmo. Eles conseguiram o seu primeiro investimento anjo da Curitiba Angels. Você pode olhar um pouco da história da Contabilizei. E como eu falei para vocês, o Airbnb também. O site foi feito em 43 minutos. Eles lançaram, começaram a validar, e aí sim, depois ele conta que ele contratou aí depois que ele viu que estava funcionando, que ele estava vendendo, ele contratou, acho que um programador, e aí eles fizeram outro site, que também foi feito em um dia, que era um site um pouquinho melhor. Esse aqui era o primeiro site. Tem uma startup aqui de Curitiba, que é o James Delivery. Eu entrevistei eles finalzinho do ano passado, eles foram vendidos para o grupo Pão de Açúcar. E aí nessa entrevista, se você digitar lá James Delivery, Tainan Monteiro, você vai ver a entrevista, ele contou todos os passos e vocês vão ver que os passos são esses que eu falei para vocês. Só um trechinho aqui para vocês ver se... Foi crescendo isso tudo. E assim, a gente viveu vários momentos de startup, né? Que é desde lá do sonho total, quando tinha assim 10 pedidos no dia, a gente achava super legal, né? Super feliz com aquilo. E a gente viu também momentos de conseguir captar, que daí deu para contratar gente, aquela felicidade, começou a expandir. A gente viu momentos também daí de começar a ter uma baixa, né? De a gente pensar, meu Deus, né? Será que vai dar certo? Será que não? Bater aquele frio na barriga. E até momentos daí de virada, que nem foi agora, que concretizou essa compra, né? Do Grupo Pão de Açúcar comprou 100% do James, né? Então foi assim, a gente conseguiu viver. Nessa entrevista, é uma entrevista acho que 20 ou 30 minutos, ele conta tudo, como é que ele fez, eu vou fazer as perguntas para ele,
para entender de fato como eles fizeram e vocês vão ver que começa a se encaixar nisso que eu falei, vender, entregar, automatizar. Ele conta que eles faziam as entregas, às vezes os próprios sócios iam fazer as entregas, é um processo bem bacana de vivenciar. E aí, no final, eles são, vamos dizer, no final não, né, no meio, eles são vendidos para o Grupo Pão de Açúcar numa venda que eu estimei em mais de 30 milhões de reais. Essa é uma estimativa minha, eles não revelam, né, por uma questão de compliance. E aí eles realizaram, vamos dizer, o sonho aí da startup, de empreender, de gerar emprego. Acho que isso é uma coisa legal. Para quem não conhece, o James Delivery é ela permite com que, pensa, você é jovem, está em casa, estudando vestibular, você tem uma bicicleta, você pode fazer entregas com a tua bicicleta no horário livre. E, então, ela permite uma forma digna, ele gera emprego, isso é bastante, vamos dizer, bastante honroso, e eles conseguiram fazer isso. Eu mergulho bastante aí. Eu estudei com o Pedro Henrique no programa da Apple, então mergulho também bastante das pessoas que estão ao meu redor. E aí a grande questão é, por que funciona? Por que isso funciona? Porque, cara, me explica, Tainá, por que funciona? E aí, esse cara aqui, quem conhece ele, é o Michael Jordan. O Michael Jordan, ele é considerado um dos melhores jogadores de basquete do mundo. E ele fala, tem uma frase dele que é marcante, ele fala que ele errou mais de 9 mil cestas. E em 26 partidas ele era, sabe quando você tem que fazer quando tem uma falta, você tem que fazer a última cesta, tá? Sei lá, tá 1 ou 2 pontos de diferença. Em 26 partidas ele errou a última cesta, ou seja, o time perdeu. E ele conta que é por isso que ele é considerado o melhor jogador do mundo. De tanto que ele errou, isso fez com que ele acertasse tanto. Então, essa é a questão desse método. Por que esse método funciona? Porque você acaba errando mais rápido, e por isso que precisa ser rápido. Você faz os testes mais rápido e você consegue descobrir as coisas antes, gastando menos, com menos tempo. No curso do Steve Blank em Stanford, eu estive visitando eles agora, acho que no começo do ano que eu fui ao Vale do Silício. São encontros semanais e toda semana os empreendedores têm que fazer diversas entrevistas. E aí o que o Steve Blank fala é que a cada entrevista você está mais próximo de uma versão, vamos dizer, redonda da tua startup, do teu sistema. E é por isso que esse método funciona tão bem. Funciona para empresas também, isso não é só para startups. Se você aplicar isso na tua empresa, vai funcionar. Você pega coisas mais enxutas, testa mais rápido e aí você consegue economizar e fazer mais coisas e coisas mais eficientes. Bom, e aí também vocês devem estar se perguntando, Tatiana, entendi que funciona, cara, você já falou ali que você faturou R$1 milhão, isso de fato, isso dá dinheiro, mas a grande questão é por que você está aqui fazendo esse vídeo, por que você está me contando isso, esse negócio é tão bom, por que você não, sei lá, você não pega esse dinheiro e vai viajar. Bom, gente, é o seguinte, meu avô, ele era caminhoneiro. A gente mora num país majoritariamente pobre, a gente tem diversos problemas sociais aqui no país e o meu avô ele era caminhoneiro, ou seja, o meu pai veio de uma família bastante pobre. Essa daqui foi o meu pai está construindo uma casa agora e aí eu perguntei para ele, pai, como é que é para você isso? Você está construindo uma casa, é uma casa grande, uma casa de 3 andares e como é que é para você estar construindo essa casa, tendo tido uma infância tão difícil? E ele falou assim, filho, essa daqui era a foto da minha casa, acho que esse é o caminhão do meu avô na época, e meu pai falava, isso ele me conta desde que eu era criança, que quando ele olhava para o teto, ele enxergava as frestas do vão da madeira, né? Era uma casa de madeira. Ele falava que quando chovia dentro de casa como se ele estivesse fora de casa. E isso daí foi bastante marcante para mim, vamos dizer, ter vindo dessa história, ter vindo do interior, ter vindo de uma família bastante simples. E os meus pais, eles vamos dizer, foram os primeiros ali da família que falaram assim, não, eu quero ter alguma coisa diferente para meus filhos, eu não acho que é certo que o meu filho durma aqui na chuva, e uma série de outras coisas, né? E aí os meus pais saíram muito cedo de casa, foram para a capital, foram estudar, e estudaram, ralaram muito. Eu lembro que uma das coisas, assim, eu lembro de ter convivido pouco com a minha mãe na infância,
porque ela acordava muito cedo e voltava muito tarde, porque ela estava trabalhando, porque ela queria, ela tinha, vamos dizer, um sonho de fazer diferente. Bom, até um pouco emocionante assim para falar, porque é uma coisa bem pessoal, né? Mas quem já me conhece de outros vídeos sabe que essa é a base do meu trabalho. Eu acho que quando a gente se conecta como pessoa, as coisas acabam fluindo, a gente lembra que a gente é ser humano, né? Que a gente tem sentimentos, né? Bom, então é isso, gente. Então minha família foi lá e lutou para isso. Minha mãe trabalhava, vamos dizer, ela teve que fazer uma escolha e ficar pouco tempo comigo para conseguir. E aí que ela sempre falou, ela falou assim, eu quero que você estude nas melhores escolas. E aí eu lembro que a gente era simples, a gente morava num apartamento com um quarto. Então pensa, eu tinha o quarto dos meus pais, eu dormia na sala, eu dormia num corredor ali. E bom, vamos lá, gente. Vou tentar continuar aí sem entrar tanto na questão emocional. Bom, e aí meus pais eles ralaram pra caramba, falaram vai estudar nas melhores escolas e de fato eu estudei. E aí, como eu falei para vocês, eu fiz engenharia da computação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então eu pude fazer escola particular, eu fiz cursinho, meus pais pagaram meu cursinho. E aí, assim, eu nunca me acomodei com isso. Desde os 16 anos eu comecei a trabalhar na internet, então eu vendia produtos no Mercado Livre para ter meu dinheiro. Eu não gostava de, vamos dizer, meu pai com toda essa história, eu não achava que era, vamos dizer, digno ficar sendo sustentado por ele. Eu sabia que eu precisava daquilo por um tempo, mas com 16 anos eu já comecei aí a me sustentar, mesmo, mas ainda assim eu morava com eles. E aí eu pude fazer a faculdade. E aí a grande questão, gente, é que se eu tive acesso a esse conhecimento, se eu tive essa oportunidade, se eu tive esse privilégio de fato, porque isso é um privilégio, a gente ter acesso à informação é um privilégio. Eu acho que se eu pude, e eu vou mostrar um pouco para vocês, se eu pude ir, vamos dizer, estudei com a ajuda dos meus pais, eu comecei a trabalhar bastante cedo, e aí eu comecei a de fato ganhar dinheiro, né? E esse dinheiro eu usava para reinvestir na minha educação, no conhecimento. E aí se eu pude conhecer o Vale do Silício, se eu pude aqui, eu tive treinamentos com pessoas que são head de produtos, Uber, no PayPal, nas maiores startups do mundo, se eu pude ter acesso a isso, se eu posso hoje mentorar pessoas ali como o Mesac, que ele colocou ali, estamos muito satisfeitos com essa mentoria, se Deus quiser a gente vai ter muitas coisas bacanas para o progresso do Brasil. Aqui eu abri hoje, estava para gravar esse vídeo, eu abri hoje um vídeo no YouTube que eu coloquei de um treinamento, porque eu tenho alguns treinamentos gratuitos que eu coloco online, justamente para dividir esse conhecimento, e inspirou ali a Amanda. Então se eu posso fazer isso aqui foi um marco também para mim, que eu fui com uma funcionária, na época acho que a Mariana já era ex-funcionária da empresa, a gente foi para o Vale do Silício, então a gente viajou junto, assim, a Mariana também, quando ela chegou lá na empresa, a Mariana era da área de música, ela chegou na empresa com a mão quebrada, e eu fiz pergunta, Mari, você sabe fazer isso? Você sabe fazer isso? Ela respondia, não sei, só que eu olhava no olho dela e sabia que ela queria aprender, sabia que ela queria fazer diferença, e aí Mariana ficou um ano com a gente. Hoje Mariana, ela tá fazendo parte do grupo da Apple. Mariana está dando treinamento de empreendedorismo. Mariana, ela está fazendo mestrado. Então, assim, gente, se eu pude ter tanta coisa boa, aqui foi um treinamento que eu ministrei junto com a equipe. A Mariana está ali embaixo, deitada ali na foto, para os doutores da Universidade Tecnológica. Então, se eu pude voltar para onde, vamos dizer, onde me ensinou a empreender, me ensinou a tecnologia, se eu pude voltar lá, se eu pude encerrar minha empresa aí com essas pessoas aí maravilhosas e todo mundo, vamos dizer, me apoiando, foi uma história bem bonita. Outro momento eu conto para vocês um pouco sobre a empresa. Se eu pude fazer tudo isso, eu acredito que eu deva dividir isso com mais gente. O Vinícius, que está aí na foto, ele sempre falava na empresa, nos momentos difíceis, ele falava que no cais, quando o barco está no cais, quando a água sobe para um barco, a água sobe para todos os barcos. Então, eu de fato eu acredito isso, eu acredito que a gente pode ter um país mais rico, eu acredito que a gente pode gerar emprego. Eu, com a Move Mais, eu gerei 25 empregos nos últimos 3 anos. Eu acredito que eu transformei gente
E se eu posso fazer isso com esse método, você também pode, todo mundo pode. Eu acho que o conhecimento ele não pertence a mim, por isso que eu não falo que esse é o método que eu criei, esse eu posso dizer que é o método que eu adaptei, é o método que eu unifiquei, é o método que eu sigo, mas eu acho que ele é um método, é um mérito de todas as startups que estão fazendo. Então, é por isso que eu estou criando isso daí, porque de fato eu acredito que assim, com gente boa empreendendo, a gente vai tornar o país um país mais rico. Eu sou um cara que eu não gosto de ficar reclamando. Se eu estou muito chateado, eu reclamo, mas eu vejo, porque reclamar não adianta, a gente precisa trabalhar e precisa fazer acontecer. E essa daí é a minha cara, eu juro para vocês. Essa foi uma foto que a gente tirou no dia que eu estava fechando a empresa do jeito que ela funcionava. Essa aqui é a felicidade da galera que estava lá. Tava todo mundo até o último momento lá e eu, com a ajuda das pessoas, recoloquei todo mundo no lugar melhor. O Riva, que, cara, era o meu braço direito lá, ele abriu uma pousada em Maragogi e aí ele fala que ele está usando esses conhecimentos aí do método na pousada dele, é incrível. Pois pesquisem aí, pousada RIA, com 2 Is, R-I-I-A. E aí tá todo mundo melhor, tá todo mundo num lugar melhor, fico bastante feliz com isso. Bom, gente, então, só que tem uma questão sobre mim. Eu, assim como uma boa pessoa da geração Y, eu tenho pressa. Eu acho que cada dia que passa, sem a gente fazer alguma coisa, se a gente agir, é mais uma família que tem um filho que tá vendo chover dentro. É mais uma oportunidade que a gente perde de gerar esse emprego. Se eu gerei esses 25 empregos, imagine uma série de outras pessoas gerando 25 empregos. A gente consegue, vamos dizer, acabar com o desemprego se cada um fizer isso e cada um fizer isso e assim por diante. É assim que a gente transforma as coisas. Eu fico pensando, por que nos Estados Unidos alguém que trabalha no McDonald's pode comprar um computador para fazer um curso online e mudar de vida e aprender? Por que alguém pode comprar uma roupa para ir numa entrevista de emprego? E aqui a gente não pode? De fato, essa é a nossa economia. E aí eu tenho pressa. Por isso que eu criei essa metodologia Caminho das Pedras, que ela é diferente ela não tem enrolation, não tem enrolação. Você não vai aqui fazer um curso de 20 horas, 30 horas, 100 horas, você não vai fazer um programa de 6 meses. Bom, já vou explicar para vocês o que é de fato Caminho das Pedras. É a pergunta que eu tenho aqui, se você assistiu o vídeo até agora, eu já revelei como é que é o método para vocês, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer junto, e a pergunta que eu faço para vocês é: você quer criar uma startup, fazer tudo isso que eu apresentei para vocês, fazer o que aquelas duas pessoas ali, o Mesac, fez, apresentar essa startup, gerar emprego, gerar impacto? Se a resposta for sim, eu posso te ajudar. Além disso daqui, porque o que a gente encontra na internet é muito, vamos dizer, superficial. Isso que eu mostrei para vocês está no nível, vamos dizer, superficial da coisa, porque tem coisas mais avançadas, mais profundas, e aí eu posso te ajudar a aprofundar nisso aplicando esse método na mentoria Caminho das Pedras, que foi uma mentoria que eu criei para seguir esse método. É uma mentoria que vai te ensinar a criar startup em 30 dias, porque eu uso o método de aprendizagem ativa. Então a gente juntos ali, a gente vai aprender técnicas de validação, market fit, a gente vai aprender o modelo de negócio. Eu vou avaliar o seu modelo de negócio e junto ali a gente vai construir qual vai ser o modelo de negócio, como vai ganhar dinheiro a tua startup. A gente vai fazer um valuation, você vai saber quanto vale a tua startup. Na técnica da validação, você vai descobrir se a tua ideia é boa, você vai descobrir como vender ela, você vai ter os teus primeiros clientes ali. A gente vai fazer um desenho da proposta de solução, e aí com a minha expertise, com tudo isso que eu falei de como automatizar, eu vou desenhar isso para você. A gente vai fazer um plano de ação para o que você tem que fazer depois, o que mais você tem que fazer para continuar a sua startup. Tudo isso a gente vai fazer em 4 semanas. Então, a primeira semana a gente vai trabalhar mindset. A startup ela tem um jeito de pensar diferente e eu trago o meu jeito estratégico de pensar, então eu vou te ensinar o mindset. Eu vou fazer uma análise ali uma análise não só da ideia do empreendedor, do estágio que você está, um nivelamento, então eu vou explicar isso um a um, né, para você. E aí, na segunda semana, vai para a validação, que é isso que eu falei, que você vai aprender como vender, você vai já vender para clientes, eu vou te mostrar tudo que você tem que fazer. Eu vou avaliar também outros aplicativos, outros benchmarks do teu mercado, do teu negócio, talvez concorrentes, que talvez você não tenha avaliado ainda, e vou trazer isso tudo para você.
Então você já percebe que isso é uma mentoria com viés consultivo. Então, ao mesmo tempo que eu vou te ensinar algumas coisas, eu vou avaliar algumas coisas, vou te dar, vamos dizer, uma orientação de o que fazer, como é o melhor jeito de fazer, assim por diante. Claro que vai ser sempre uma orientação, você é o dono do negócio, você que vai saber exatamente para onde que você vai. Mas eu vou estar te orientando. Então, isso que eu falei, no 3 a gente vai fazer a análise do modelo de negócio, eu vou te explicar quais são as KPIs, quais são os indicadores que você tem que olhar, as métricas que você tem que olhar da tua startup, o que olhar primeiro, como olhar, como montar um funil de venda, um funil de tração da tua startup. E aí o 4, eu acho que é o que o pessoal mais gosta, e talvez o que eu mais goste, que aí você vai ter um protótipo semi-automatizado. E aí eu vou desenhar junto com você como que você faz para entregar essa tua ideia para os teus clientes sem ter a programação, sem ter que contratar gente, sem ter que gastar dinheiro. No mesmo exemplo que eu dei para vocês aí na metade desse vídeo. E aí no 5º você vai ter a tua startup rodando, você já vai estar apresentando essa startup em eventos, na rádio, você já vai estar realmente fazendo aquilo que eu mostrei ali, o Instagram do Mesac, você já vai estar apresentando a startup, você já vai estar vendendo não a startup, você já vai estar vendendo o teu produto, né, para o mercado. E ali no final você vai ter o passo a passo, o caminho das pedras de fato de o que fazer, como continuar essa startup. Então, nessas 4 semanas você vai ter lançado a tua startup, vai ter ela toda, vamos dizer, pronta, já vai ter uma página de vendas, a pessoa já vai entrar na tua página. É isso tudo que a gente vai fazer no caminho das pedras. É bastante coisa, vou até tomar uma água aqui, porque essa minha mania de colocar muito conteúdo e ser muito acelerado. Eu acho que esse é talvez um dos problemas da minha geração. A gente nasceu dentro de... A gente está acostumado a ver as coisas muito rápidas, né? Quando eu era criança eu mandava uma carta. Quando eu contei a história do meu pai, quando ele estava estudando, ele veio morar aqui no Paraná, eu sou gaúcho, e imagina a criança longe do pai, e ele mandava carta para mim. Então você espera 1, 2 semanas por uma carta. Hoje em dia a gente não sabe mais o que é isso. Hoje em dia você espera nem um segundo para chegar uma mensagem do outro lado. E talvez esse seja uma das minhas características aí, de ser muito acelerado. Mas também é uma das coisas que as pessoas gostam, porque eu trago essa energia para as pessoas que são do mercado tradicional. E aí esse mix da experiência das pessoas, que são de outros, vamos dizer, tem uma outra experiência. As pessoas que me contratam no Caminho das Pedras, elas são pessoas mais velhas que eu, ou seja, elas têm muito mais experiência em algumas áreas, e eu tenho muito mais essa experiência do digital. E na hora que essas duas coisas se juntam, se encaixam, é aí que as pessoas elas conseguem, de fato, fazer coisas muito maiores que eu faria sozinho, muito maiores que elas fariam sozinho. Bom, então, primeira etapa, vou te ensinar como pensar como empreendedor. Na segunda etapa, vou te ensinar como validar a ideia, como fazer a primeira venda, e você vai descobrir aquilo que eu falei, se a ideia é boa, você vai fazer esses pivôs, ou seja, ajustar essa ideia para o mercado. E aí na terceira etapa, a gente vai, eu junto com você, eu vou te mostrar como monetizar, como ganhar dinheiro, como a startup ganha dinheiro, como a tua startup pode ganhar dinheiro, quanto dinheiro você pode ganhar, quanto que vale a sua startup. Eu vou fazer um cálculo, como eu falei, sou engenheiro da computação, então eu sou bem analítico, tem uma planilha aqui que eu monto para você, você tem um valuation, ou seja, quanto vale a tua startup. Vou te mostrar as métricas da tua startup, o que você tem que olhar. É bem legal essa parte, eu gosto bastante. E aí, a gente vai para o protótipo. Então, como criar um protótipo, onde criar, como entregar com plataformas já existentes. E eu também vou desenhar junto com você, na hora que você for programar, o que você tem que programar, o que você tem que entregar, que a gente chama de roadmap, que aí também vou colocar minha expertise aí e vou desenhar para você. Bom, e aí no final, você vai ter toda a startup rodando, com plano de ação futuro, de o que fazer na sequência, com clientes cadastrando, você já vai estar construindo a tua equipe, você já vai estar, de fato, rodando, entregando a tua proposta de valor daquela maneira que eu falei. Então, o cliente ele vai estar enxergando a tua página e aí você vai estar lá com as tuas planilhas semi-automatizadas, fazendo o que você tem que fazer, que é, de fato, entregar o valor das startups. Não vai estar escalando ainda, você já entendeu por quê, porque não é o momento. Bom, então, aqui um pequeno trecho, vou mostrar aqui um pequeno trecho de como que são essas reuniões. Eu costumo trazer uma visão não convencional sobre as coisas. Então, o que é isso? Uber, hoje ele passa por um problema financeiro gigantesco. Ele tem prejuízos anuais bilionários. Se a gente jogar aqui no Google, vocês vão ver
os resultados anuais do Uber. Eles operam em prejuízos, assim, bilionários. E aí eu olho para isso com a seguinte visão. Eu acredito que esses caras, eles não estão olhando ainda, e não estão conseguindo extrair, realmente monetizar em cima de alguma coisa que tange ali o serviço que eles fazem. Porque no momento que eles monetizam no mesmo jeito que o concorrente monetiza, e aí o Peter Thiel, fundador do PayPal, ele fala isso, que você só consegue ter lucratividade onde você tem um monopólio. Então o Uber, ele está competindo em preço com o 99. E ali, gente, vai trabalhar numa margem, você vai ter que ter um volume gigantesco. Beleza, não é um problema isso, mas gera esse tipo de concorrência que você tem que colocar muito dinheiro em marketing e acaba operando em prejuízo muito tempo. Então vocês viram um trechinho, um pedacinho das reuniões. Então, como eu falei, são 4 reuniões que vocês vão fazer comigo. Reuniões têm em torno de 1 hora ao longo desses 30 dias. E você, empreendedor, tem que se dedicar em média 1 a 2 horas por dia. Então, que eu calculo ali cerca de 10 a 15 horas por semana. Ou seja, você pode ter o seu trabalho normal. Aqui o Mesac e o Márcio têm o trabalho normal. Eles trabalham no varejo e eles ainda assim empreendem, você não precisa estar ali o dia inteiro empreendendo. É claro que na hora que você começar a ter tração, aí você já vai estar faturando, vai ter clientes, e aí você vai querer largar tudo para investir na sua startup. Então, esse aqui é um pouquinho para mostrar para vocês como essa mentoria é uma mentoria estratégica, né? Não é um curso, não vou estar ensinando o beabá, isso vai ser uma troca, existe um nivelamento aí. E eu adapto isso para você, para o teu estágio, para as tuas dúvidas. Então, essa é a mentoria. Então, são esses 4 encontros aí, como eu falei para vocês. Primeiro, faço lá um diagnóstico, apresento o programa para você. Então, eu preciso fazer esse nivelamento, entender que estágio você está, entender a tua ideia. Eu faço um estudo, por isso que tem horas junto com você e tem horas eu aqui. Então, eu vou fazer um estudo para na próxima reunião eu te dar uma devolutiva, uma orientação. E a gente vai para os outros pontos ali que eu te mostrei já, que eu já te expliquei. Você pode pausar o vídeo e olhar com um pouquinho mais de detalhe. E você deve estar se perguntando, tá, mas é para mim, Tainã, você fala muito rápido, você falou alguns termos que eu não entendo. Cara, será que essa mentoria é para mim? Será que empreender uma startup é para mim? E aí eu vou mostrar aqui para vocês o que o Márcio falou numa das reuniões, da primeira reunião que eu tive com ele. Para nós é uma situação muito nova, né? A gente, como empreendedor, o Mesac deve ter conversado alguma coisa com você, das ideias, então é muito novo. Então, assim, a gente pede vocês um pouquinho de paciência e algumas dúvidas que a gente tiver, a gente vai passar para você mesmo, para a gente poder realmente alinhar as ideias, para você nos ajudar, entendeu? Ótimo. Márcio, o intuito desse nosso trabalho é justamente isso, assim, se eu falar alguma coisa que vocês não entendam, o intuito é justamente, isso aqui é para vocês, então, não tem certo, não tem errado, não tem etapa avançada ou desavançada, então isso vai acontecer no tempo de vocês. Essa primeira reunião é justamente para eu entender isso, para eu conseguir trazer mais adequado para o estágio de vocês. Então, legal. Fica bem à vontade mesmo, se eu falar alguma palavra, alguma coisa fora do contexto, vocês me podem interromper, não tem frescura. E também tem o WhatsApp ali, ficou com alguma dúvida, dormiu, acordou com uma dúvida, manda lá. Eu acho que o processo que eu uso aqui é um processo chamado aprendizagem ativa. É uma das técnicas mais recentes aí de educação, porque esse processo ele não é para mim, ele é muito para vocês. Então, faz parte do processo as dúvidas e vocês interagirem. Então, no final dessa nossa conversa, vai ter um documento que eu vou passar para vocês, que é para vocês autoavaliarem o processo. Então, bom, então, como eu mostrei aqui, isso daqui é uma gravação de uma das mentorias, no caso do Mesac e do Márcio. Eu não tenho muita frescura, eu criei isso justamente para a gente resolver essa questão, para que vocês consigam empreender. Então, eu nivelo isso daí junto com o teu estágio. Se você estiver mais avançado, a gente vai falar coisas mais avançadas. Se estiver no começo, a gente vai falar coisas de começo. O Caminho das Pedras em si, ele está desenhado para quem está começando, para quem está começando a criar startup. Então, esse aí é um exemplo de como empreendedores do mercado normal, eles estão empreendendo a sua startup. E aí você pode ver que você não precisa ser de TI, não precisa ter investimento para empreender. E aí tem um grupo no WhatsApp também dessa mentoria comigo, então também não tem frescura, pode mandar áudio. Eu não gosto muito de áudio, pra ser sincero. Pode mandar texto, meia-noite,
E aí, se eu tiver acordado, eu respondo, se não respondo no próximo dia. Não significa que isso não tem um cronograma, uma ordem, tem sim, eu sou bastante organizado, mas o que eu quero dizer é que eu não vou medir esforços para que você saia daqui empreendendo a tua startup. Acho que esse é o ponto. Bom, gente, 5 das 10 vagas, porque a gente só tem 10 vagas, afinal o meu tempo ele é limitado, eu tenho os meus negócios, eu tenho meus aplicativos, então são 10 vagas para o Caminho das Pedras. 5 dessas vagas eu vou dar para vocês 1 hora de assessoria com um escritório de advogados especialistas em startup. Por que isso? Porque você vai estar cheio de dúvidas sobre como fazer contrato, sobre, termos de uso, porque, pensa, você já vai ter vendido e você vai ter um monte de dúvidas. Então, 1 hora para resolver todas as suas dúvidas com um escritório, para mim, são os melhores advogados especialistas em startup aqui de Curitiba, vai ser uma reunião online, você e ele também. Por que para mim são os melhores? Porque eles são os mais enxutos. Eles não vão chegar para vocês e falar assim, não, vamos fazer uma coisa grande que custe caro, não faz sentido nenhum, sabe? Não faz sentido você investir 20, 30 mil reais, você ficar investindo em proteção de marca agora. Não. O que faz sentido é que o advogado faça para vocês o que precisa ser feito agora. Então vocês vão ter 1 hora para conversar sobre isso. E aí a pergunta é, por que vocês vão conversar com o advogado só depois de fazer o Caminho das Pedras? Justamente por causa da ponte aqui que eu falei. Não adianta nada vocês fazerem contrato antes, vocês falarem com o advogado antes. A ideia de vocês vai mudar e aí chega no final, o contrato está de um jeito e a startup está de outro. Então, por isso, essa 1 hora com esses advogados é para que vocês possam aí se estruturar juridicamente, entender o que vocês vão precisar contratar de advogado, mas já aviso para vocês que não é muita coisa, no máximo um contrato, termo de uso, mas aí vai depender muito do negócio de vocês, mas aí vocês vão ter 1 hora com esse advogado, incluso no custo do Caminho das Pedras, para as 5 primeiras startups aí que fizerem. Eu coloquei só 5, porque esses advogados eles são meus parceiros, tem outros advogados também que eu atuo, mas eles também têm o tempo escasso. Então não pode ficar falando com 10, 20 startups que eles não vão conseguir atender com qualidade. Se é um advogado que eu estou indicando, ele vai ter que te atender com qualidade, né? Senão não indicaria. As outras 5, tem outros advogados que eu posso recomendar também, sem problema nenhum, ninguém vai ficar desamparado. Tem algumas coisas que eu entendo também sobre essa parte, mas é claro que tem que ser, a coisa mais avançada tem que ser um especialista. Bom, se tudo isso fez sentido para você, agora você deve estar pensando, tá bom, quanto custa fazer essa tal mentoria Caminho das Pedras? Porque você já deve imaginar que não é algo barato, justamente porque tudo isso que está incluso, todo esse trabalho que dá e principalmente todo esse conhecimento. Bom, gente, o curso do Steve Blank em Stanford custa $15 mil. No dólar, do jeito que está hoje, cerca de 40 mil reais. Eu estou gravando, tá 4,15 dólar turismo. Não é 40 mil não, tá errado essa conta. Cerca de 60 mil reais. Esse é o curso com o Steve Blank lá em Stanford. A mentoria Caminho das Pedras custa 5 mil dólares? Não, custa 5 mil reais. Se você tiver 2 sócios, custa os mesmos 5 mil reais. Se você dividir em 2, R$ 2.500 para cada um. Se você tiver 3 sócios, cada um vai pagar R$ 1.666. Ou seja, não precisa cada sócio comprar, é para a startup, é pro negócio. Nas reuniões todos os sócios participam. Os sócios que não podem participar, as reuniões são gravadas, eu envio para eles também assistirem. O que está incluso nesses 5 mil reais? 4 reuniões comigo, um grupo durante esses 30 dias, para todas as dúvidas que vocês tiverem. Então tem alguns exercícios, atividades para fazer nessas semanas. Estou com alguma dúvida, manda lá, eu vou responder no mesmo dia, se for 11 da noite, talvez eu responda no dia seguinte, mas vocês vão ser prioridade. Esses 5 mil reais, eles permitem com que eu me dedique de coração para o projeto de vocês, então eu vou estar lá incessantemente para que a startup de vocês saia do papel e tenha seus clientes. Vai ter incluso também a planilha de cálculo de retorno sobre investimento e a planilha de valuation. Então você vai ter um valuation, aí tem algumas pessoas que usam para entender quanto que vale a startup, tem essa planilha também, e essa 1 hora de jurídico, mas lembrando, é só para 5 startups que está incluso essa 1 hora de jurídico,
para as outras 5, eu não posso oferecer isso justamente por causa disso que eu expliquei, e é por ordem de reserva. Vocês já vão entender como é que é essa reserva e o que significa isso. Porém, como nada na vida é perfeito, somente 10 vagas tem para o Caminho das Pedras, mas principalmente, somente empreendedores selecionados vão participar do Caminho das Pedras e eu vou explicar por que eu faço isso. Primeiro, já viram que o meu trabalho ele é 1 a 1. Eu preciso acreditar no empreendedor, ou na ideia, mas principalmente no empreendedor. Eu acho que esse trabalho você precisa, tanto que você está me assistindo, por isso que eu estou mostrando minha cara, você precisa ter se conectado comigo de alguma forma. Eu contei minha história para vocês entenderem quem que é o ser humano Tainan. E eu preciso também entender quem são vocês empreendedores. Se você estiver empreendendo uma coisa e eu não acreditar, gente, não tem o que eu faça aqui, eu posso ser o melhor método do mundo, não tem o que eu faça, eu não vou conseguir fazer um bom trabalho. Então, você vai ter uma seleção, vai ser selecionados os empreendedores. Já vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Tem também uma garantia, a gente já está acabando aqui. Tem uma garantia, eu dou uma garantia para vocês. Primeiro, na hora que você se interessou e quer fazer parte aí do Caminho das Pedras, você vai agendar uma reunião de apresentação, sem custo nenhum, custo zero. A gente vai sentar, eu e você, por 20 minutos. Eu vou me apresentar, você vai se apresentar, eu vou apresentar o Caminho das Pedras e como vai funcionar. Isso de graça. A gente vai ter uma conversa por 20 a 30 minutos, de graça, sem compromisso. Nessa conversa que a gente vai agendar as 4 reuniões do Caminho das Pedras. É claro, a gente só vai agendar se tiver feito sentido para você, se eu tiver feito a reunião contigo e ver que eu posso, de fato, entregar aquela tua expectativa, entregar o que você está pedindo, por que isso é tão importante. Bom, você vai pagar 50% depois que a gente marcar as reuniões, ou seja, antes da primeira reunião de que começa a rodar o Caminho das Pedras, você vai pagar 50%. E os outros 50% você só vai pagar no final da mentoria se, e somente se você estiver satisfeito. Se você, cara, Tainan, não gostei, fiz a primeira, segunda reunião, a terceira reunião, a quarta reunião, mas não gostei, cara, nada a ver, startup não é para mim, não quero saber, não estou satisfeito com o teu trabalho, tá bom, você não precisa pagar os outros 50%. Você só vai pagar se estiver satisfeito. Por quê? Porque isso é um desafio para mim também. Eu sou uma pessoa que eu empreendo, eu crio essas coisas novas, porque eu gosto de desafio. Se não tiver desafio, para mim, não vai ter graça. Então, para mim é um desafio também que você fique satisfeito. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. Por isso que eu filtro os empreendedores, porque eu tenho que acreditar. E agora a grande questão é, tá bom, como é que eu aplico? Como é que eu faço para garantir minha vaga? Como é que eu gostei? Fez sentido para mim? Eu quero criar uma startup sem investimento, sem contratar um programador, sem ser de TI, sem ter nascido nos anos 90, como você falou. Bom, então, gente, vai ter um link aqui nessa página, em algum lugar dessa página. Você vai entrar nesse link, você vai responder um formulário. Esse formulário vai ter o teu nome, não lembro exatamente de cabeça, mas é o teu nome, o teu e-mail e principalmente por que você está criando essa startup, por que você quer empreender. É isso que eu vou usar para fazer aquele filtro. E aí, vou ler isso daí, vou ler todo mundo que aplicar. E aí eu já vou mandar para você um e-mail, não sei se está automatizado isso ainda, eu tenho que ver se eu já automatizei, mas eu vou mandar para você um e-mail para agendar esse nosso Skype. Então tem uma ferramenta que eu uso, você vai lá, você vai olhar a agenda, a minha agenda vai estar lá, você vai escolher um horário, vai chegar automático aqui para mim, e nesse horário, uns 15 minutos antes, eu vou te mandar uma mensagem, e aí, fulano, Roberto, Jorge, Maria, tudo certo com a nossa reunião? A gente vai fazer a primeira reunião, que é aquela reunião sem compromisso nenhum. Então, você marcar essa reunião vai garantir aí essa tua vaga e vai garantir aquele bônus que é 1 hora com o especialista, depois que terminar o Caminho das Pedras, tá? Para deixar isso bem claro, já expliquei por quê. A gente vai se conhecer nessa reunião, e aí a gente vai, de fato, marcar as reuniões, reunião 1, 2, 3, 4, do Caminho das Pedras. Bom, e eu entendo também que você tem uns horários, talvez tenha o teu emprego normal, e a gente pode fazer em horários alternativos fora do horário comercial, você pode fazer de noite, de manhã, o horário que for, a gente vai marcar, você vai ver minha agenda, eu vou me programar
para estar lá e para a gente tocar o caminho das pedras, beleza? Isso garante aí tanto o teu bônus quanto a tua vaga, que eu vou filtrar lá, começar a agendar a primeira que chegar e assim por diante. Se você tem alguma dúvida nesse site onde você vai fazer o cadastro, eu vou colocar o meu WhatsApp, vai ser provavelmente o meu WhatsApp dos Estados Unidos. Você vai clicar lá e você pode mandar um WhatsApp, vai ser diretamente, vai chegar no meu WhatsApp e eu vou responder. Então, tá com alguma dúvida sobre pagamento, se é para você, se não é, qualquer dúvida que você tiver, todas as dúvidas que você tiver, você me manda lá. Como eu falei, não tem dúvida certa, não tem dúvida errada, o importante é tirar essas dúvidas, você vai mandar direto para mim no WhatsApp. Você já vai ver que eu não tenho muita frescura. Aí, agora, você tem dois caminhos. Você tem o caminho das pedras, que é o que eu apresentei para você, que é fazer esse processo de empreender junto comigo, se você de fato decidiu empreender. E aí você tem o outro caminho, que é o caminho de tentar sozinho, que é o caminho de ver esses conteúdos que eu passei para você aqui, procurar na internet, procurar conhecimento e tentar empreender sozinho. São os dois caminhos que existem. Eu imagino que se você veio até aqui, não existe o caminho de você não tentar, não criar a sua startup. Então você tem o caminho que é fazer isso comigo, em 30 dias a sua startup vai estar rodando, vou passar todo esse conhecimento, mas eu entendo se você seguir o outro caminho. E é por isso que eu tenho diversos cursos também, se você digitar Tainan Monteiro no Google, vai aparecer lá no YouTube treinamentos completos ali que eu dou em alguns programas, chega a dar treinamento de graça. Aqui em Curitiba já fiz isso e vou fazer quantas vezes eu achar que é necessário, porque eu acredito que esse conhecimento ele precisa ser compartilhado. E não é porque você não tem 5 mil reais que você vai ficar sem esse conhecimento. Então tem outras formas de seguir. E agora, gente, para finalizar, se tem alguma dúvida ainda, eu vou colocar 2 depoimentos aqui dos últimos 2 clientes que fizeram o Caminho das Pedras comigo. Assistam esse depoimento. Não tem cortes, não tem edição. Pedi para ela, manda um depoimento de como é que foi, para outras pessoas verem o que é o Caminho das Pedras. Ela mandou, vou deixar você com o depoimento dela e do Mesac. E aí eu espero você aqui do outro lado. Na hora que você responder esse formulário, vai chegar um aviso para mim e a gente vai agendar a reunião. Muito obrigado por ter assistido isso. Eu realmente espero poder ter contribuído mesmo com você, ter mostrado como criar startup. Eu entendo que em 1 hora é pouco tempo para a gente conseguir mostrar tudo, mas eu tentei, de fato, te mostrar o máximo que eu podia dentro desse tempo. E eu vou estar à disposição aí para a gente seguir tanto no Caminho das Pedras, se você tomar essa decisão de fazer isso mais rápido e sendo orientado por mim, quanto nos meus vídeos no YouTube, quanto em qualquer lugar, você pode contar comigo. Eu acredito num Brasil mais rico e o empreendedorismo é que vai fazer isso. E muito obrigado aí por ter assistido. Um grande abraço. Eu espero você aqui do outro lado, na nossa reunião. Um grande abraço. Olá, meu nome é Ana Carvalho. Eu sou idealizadora de um projeto chamado Consonare, que significa soar juntos, harmonia de um instrumento na orquestra. E foi com esse propósito que eu reúno os terapeutas integrativos para todas as suas curas do sistema emocional e mental. Mas tudo surgiu em 2013. Eu tinha essa ideia, mas ela só era um projeto de MBA em marketing que eu fiz e não passou disso. Foi em 2018, eu participei de um Startup Weekend e o Tainan era um dos mentores voluntários desse fim de semana de inovação. E eu pensei, eu preciso de alguém para colocar em prática, para colocar no papel, de uma forma ordenada, o meu projeto. E eu vi nele, na metodologia Caminho das Pedras, o caminho, o trilho que eu tinha que seguir, né, o norte que eu teria que seguir para tirar do campo das ideias, que ainda estava a Consonare, para uma empresa realmente consolidada, uma startup com o seu rumo. E eu posso dizer que ele foi fundamental, ele é fundamental para tudo o que eu imaginava que deveria ser uma startup. Eu tinha uma ideia antes da empresa. Empreendedor tradicional tem uma ideia e startup é
um jeito totalmente diferente de você empreender. Então ele foi me mostrando isso. E uma das diferenças mais significativas foi que eu tinha uma ideia fixa de como deveria ser a Consonare. E nas pesquisas que eu fiz de validação com os clientes, eles acabaram me mostrando o que seria a empresa e não o contrário. Eu acredito que essa seja uma mudança de paradigmas das maiores para o empreendedor que queira ser um empreendedor de startup. Então eu recomendo muitíssimo o trabalho dele. Ele é simplesmente fantástico como pessoa, um profissional com a cabeça arejada, que sabe dar as dicas certas, que sabe pontuar o que é preciso para avançar no próximo salto. E hoje eu estou assim plenamente satisfeita. Eu sei que a Consonare vai arrebentar, vai ser uma empresa de sucesso e tudo começou com ele, a quem eu tenho muita gratidão. Então, fica a dica para quem está buscando inovar, para quem está buscando ser dono de uma startup, faça o caminho das pedras, busque ajuda externa. A gente não consegue fazer as coisas sozinho. Então, e outra cabeça pensa em uma visão ampliada do negócio. Então, eu recomendo fortemente o Tainan. Quero deixar aqui toda a minha gratidão a ele e ao que ele representa para o mundo da inovação, para o mundo das startups, para o mundo do empreendedorismo. Você é fundamental e te agradeço muito. Olá, meu nome é Mesaque, sou pequeno varejista do interior do estado do Rio, no setor de materiais de construção, e venho sofrendo muito há uns 5 anos com as perdas das vendas para a internet, para os grandes redes varejistas, de itens como metais sanitários, louças, iluminação e alguns elétricos. E isso tem me angustiado muito, onde há 2 anos aproximadamente me deu uma ideia de montar um negócio que pudesse equilibrar ou até reverter esse quadro, não só para mim, mas também para todos os varejistas que estão sofrendo como eu, independente do seu segmento, perdendo as vendas principalmente para a internet. Com isso surgiu a ideia de montar uma startup, né, com o nome de Big Bang. Só que como fazer isso, de que forma, eu que não sou desse mundo digital, né, tenho 45 anos, e comecei a participar de alguns eventos, né, congressos, feiras, palestras, pesquisar na internet, li bastante, enfim, até que encontrei no Google a Mob Mais e, consequentemente, o Tainan Monteiro. Fiz contatos, né? Comecei a me informar do trabalho deles, de consultoria, de mentoria, né? Para pessoas que estão querendo montar seus negócios digitais, nas suas startups, mas não enxergam, não entendem muito bem desse universo. E confesso que estou muito feliz, né? Estamos aí encerrando um primeiro ciclo, que é o Caminho das Pedras, onde ele nos fez uma mentoria durante 1 mês e meio aproximadamente, e nos fez enxergar literalmente o caminho das pedras, né? Então, assim, onde resume bem o que é esse novo universo de negócio, né, de business, com esse conceito de startup. E isso, com certeza, vai nos ajudar e muito a conceber de fato a nossa empresa, a nossa startup, que é o Big Bang, e com isso podemos caminhar e evoluir, né? E, consequentemente, não somente nos ajudar no nosso varejo, mas também os demais varejistas da nossa região e, se Deus quiser, até do país. Então, o que eu tenho a dizer é o meu muito obrigado a você, Tainan, por sua
atenção conosco, sua paciência e parabenizá-lo pelo seu conhecimento, a sua capacidade e principalmente pela sua paixão pelo trabalho, que esse é o principal ingrediente para qualquer sucesso, né? Qualquer negócio. Que Deus abençoe a sua caminhada e, se Deus quiser, nós vamos caminhar juntos também. Um forte abraço e muito obrigado.